Oi meninas, tudo bem? Pro vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como preencher as sobrancelhas. Se você, assim como eu, gosta de sobrancelhas naturais, usando um pouquinho a coisa, esse é o vídeo certo, tá? Ó, as minhas sobrancelhas são bem naturais, tá? Algumas pessoas vieram me perguntar como eu fazia ou aonde. É pouquíssima coisa que eu uso, gente. Sombra marrom e um pincel chanfrado pra resolver todos os problemas de falhas e coisas tortas, tá bom? Então, se você quer aprender como faz, vem comigo! Bom, então para começar a preencher nossa sobrancelha hoje, eu vou falar pra vocês o que vocês têm que ver antes de começar a preencher a sobrancelha, tá bom? Pra ver se a sua sobrancelha já tá correta ou não, tá? Então, ó, bom, como vocês podem ver, acho que é bem óbvio, esta é a minha sobrancelha não preenchida, certo? Por um acaso, é do olho que eu sempre faço pra vocês aprenderem as maquiagens, mas realmente é a minha sobrancelha mais falhada. Então, ela é mais falhada aqui em cima, tá? Ela é escassinha aqui também, então é a mais falhadinha pra vocês verem. Bom, o que a gente tem que ver primeiro? Bom, a gente vai descobrir aonde começa a nossa sobrancelha, aonde é o arco da nossa sobrancelha, a parte mais levantada, e o fim dela também, para ver se está correto ou não. Então você pode pegar o próprio pincel que você for usar, ou um lápis, uma caneta, o que você quiser, e sempre apoiando aqui no fim do seu nariz, tá vendo? Então, ó, o fim do seu nariz com o pincel reto tem que ser o começo da sua sobrancelha, tá vendo? Então, ó, a minha tá certinha, apesar de estar, como fala, tá assim, tá menos pintadinha, digamos, assim, tá escassinho, mas o pelo tá aqui, né? Então assim, como vocês podem ver, esse começo, tá vendo? Eu dei uma preenchida, já dá uma grande diferença. Mas é natural, tá? Eu gosto assim e eu quero que vocês consigam fazer em casa rapidinho esse preenchimento e com o que você tiver em casa, com pouca coisa, que acho que é assim que funciona, né? Não adianta eu passar 1000 passos, conseguir uma coisa que não é natural e ainda por cima que você não tenha talvez todos os produtos. Bom, então, ó, pontinha de nariz com o começo de sobrancelha. Depois, pontinha do nariz com o meio do seu olho. É a parte da sobrancelha arqueada, tá vendo? É onde é mais levantada a minha sobrancelha. A mesma coisa tem que ficar dos dois lados, ó. Começo de sobrancelha e, ó, pontinha do nariz com pontinha do olho, parte mais arqueada. Tá vendo? Depois, pontinha do nariz com o fim do seu olho aqui, bem aonde lacrimeja aqui. Pontinha do nariz com o meio do olho tem que ser o fim da sobrancelha, tá vendo? Onde tá o último pontinho. Bom, medido isso, se tiver errado, digamos assim, tá muito torto, não tá como tá? Se tiver falhas, tudo você preenche com a sombra, tá? Se ou lápis, o que você quiser, o que você decidir usar. E se tiver muito assim errado, digamos, o formato, o que você vai ter que fazer? Sempre espera crescer mais a sua sobrancelha, fica meio taturaninha mesmo, um tempinho, e você vai acertando. Se eu, por exemplo, Camila, antes, eu tinha uma mania de ficar tirando um pelinho aqui, outro pelinho lá, e eu acabava deixando muito rala a minha sobrancelha. Então, durante muito tempo, ela foi muito fininha. Ou ficava um pouco torta, porque eu falava, ah, só mais esse, só mais esse. Até que eu comecei a deixar crescer bastante, fui numa profissional, que ela foi tirando certinho, e hoje eu consigo eu mesma tirando só o excesso. Então, eu vou de vez em quando mesmo, só pra acertar e deixar mais perfeita, mas eu hoje já consigo só tirar o excesso, que eu já tenho o formato que eu quero, tá? Apesar de não ser a sobrancelha perfeita, é um formato que orna com o resto do meu rosto, tá? Então é isso que eu gosto. Então vamos lá, então você já viu tudo isso, viu se tá certo, se tiver pelo mais pra cá, digamos, do que isso, você pode tirar o excesso. Se tiver pelo muito pra baixo desse arco também, e se tiver pelo indo pra fora também. Isso você já sabe qual é o formato correto da sobrancelha, então você não vai ultrapassar muitos caminhos, tá? Agora, se ela estiver precisando realmente, se estiver meio taturana, aí se você confia em você mesmo, você tira, senão vai numa profissional. Com o tempo, depois de muito tempo que você foi numa designer de sobrancelhas, elas ficam de um jeito tão bonitinho, do jeito que você gosta, que depois você tira o excesso em casa, que nem eu faço hoje em dia, tá? Então, o que eu, Camila, uso como método para preencher a sobrancelha? Eu uso sombra. Por que isso? Eu acho que a sombra, de todos os métodos, sejam tinturas artificiais, sejam lápis, a sombra é ela que deixa mais natural pra mim, tá? De todos os métodos que eu sempre usei, em mim, nas minhas clientes, é o que deixa mais natural e o que eu mais gosto, assim. Não fica forçado, tá? Além disso, qual é a cor dessa sombra? Tem que ser marrom. Por que marrom? O marrom, ele vai ficar entre os seus pelos, preenchendo entre os seus pelos de verdade. Uma sombra preta, por exemplo, por mais que você tenha
a sobrancelha preta, ela vai ficar uma manchinha preta. Então vai dar pra perceber que não é um pelo aquilo. Vai ficar às vezes uma mancha muito escura e vai ficar perceptível que não é seu. Então você vai adequar a cor do tom do marrom de acordo com o tom da sua sobrancelha. E aí você vai vendo qual é o tom certo de marrom, tá bom? Que vai ficar bom na sua sobrancelha. Então hoje eu vou usar um produtinho ótimo. Tem muitos conjuntos de sobrancelhas por aí, gente, com duos de sombras, que são maravilhosos. Normalmente o duo funciona muito, por quê? Porque sempre tem uma sombrinha mais clara e uma mais escura, que eu vou explicar pra vocês como. Mas, se você tiver na sua casa uma sombra marrom opaca e um pincel chanfrado, gente, resolveu sua vida. Não precisa, tem gente que gosta de preencher a sobrancelha antes de começar toda a maquiagem, gosta de passar corretivo de um lado, corretivo do outro, pincel de corretivo, aí vem passa um lápis na borda, depois sombra no meio. Eu não quero complicar a vida de vocês, eu quero que vocês consigam preencher a sobrancelha de vocês com pouco tempo e com muito tempo. Então você fala assim, nossa, mas não vou ter tempo. Vai, porque é super simples, não tem um produto. Tem, porque também é pouca coisa. Então isso que eu gosto de passar uma informação que qualquer um consiga fazer também, tá? Então, ó, temos aqui a nossa sobrancelha normal. Se você quiser, você dá aquela penteadinha básica nela só, tipo assim, sabe? Com o negócio de pentear assim normal. Eu tenho esse pincel Duo aqui que é ótimo, da quem diz Berenice, que de um lado penteia e do outro é chanfrado. Eu já mostrei esse pincel no vídeo sobre pincéis de rosto, pincéis de olhos, tá bom? Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui abaixo pra você assistir também. Então eu vou pentear só como eu quero pra saber que todos os meus pelinhos estão no lugar correto, tá? E aí, eu vou começar a preencher com um duo maravilhoso, gente. Se você tiver só uma sombrinha opaca em casa marrom, não tem problema. E sempre mais claro do que a sua sobrancelha, tá? A sombra, ela não tem que sobressair no seu pelo. Ela tem que preencher naturalmente entre o seu pelo, tá bom? Hoje eu vou usar um duo, este aqui. Esse duo é da coleção Pausa para Feminices, da Tracta, tá bom? Kit sobrancelhas de diva, porque você vai ficar diva com esse kit. E dentro ele é assim, com 2 tons de marrom, um areia super clarinho e um taupe mais escuro, ou seja, funciona muito bem para loiras e morenas também, porque você consegue fazer a misturinha desses dois e você vai adequando a quantidade de cada uma dessas sombras de acordo com o seu tom de sobrancelha, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincelzinho chanfrado e vou começar com a sombra areia, tá bom? Então eu vou pegar a sombra areia. Por quê? Porque ela é mais clarinha e eu vou começar pela borda. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter na borda a sombra clara e no meio a sombra escura. Porque eu quero que fique natural, tá vendo? Vai fazendo um degradê, parecendo que tudo isso é meu de verdade e é uma coisa só, tá bom? Não quero nada pegado. Não quero nada pesado, uma marca assim, sobrancelha, sabe? Não, eu quero os seus pelos naturais aparecendo aí. Então o que eu vou fazer? Aqui começa a sobrancelha, certo? Então eu vou fazer exatamente uma marquinha aí reta. Você faz assim, ó, parece que caguei tudo, mas não. Vai dar tudo certo, gente, confia. E vou começar a puxar no desenho natural da minha sobrancelha para cima, o pincel chanfrado nessa direção, ó, a pontinha para baixo. Nessa direção, vou começar a preencher a sobrancelha com a sombra clara. E vou trazendo pra dentro, tá vendo? E já vai acabar esfumando um pouquinho dessa marcação que eu fiz. Então eu vou começar com a sombra clara aqui. E eu vou colocar a quantidade de acordo que eu achar ideal, tá bom? E vou trazendo aqui pro meio. Ó, se eu achar, me empolguei um pouquinho, seja o que for, gente, cotonete é o melhor amigo que você pode ter nessas horas. Antes de qualquer corretivo, antes de qualquer coisa, tá? Então, muito simples. Aí você vai subindo isso aqui pra dentro. E o que eu tô fazendo? Eu estou preenchendo o desenho natural da minha sobrancelha. Aqui, ó, eu poderia ter pelos e não tenho, bem nesse cantinho aqui superior. Eu venho então e aí eu preencho a mais do que eu tenho, porque é o que eu deveria ter, de verdade. Infelizmente não deu. Aí você vai trazendo. Quando chegar aqui no meio, você vem, no caso, com essa cor aqui, a taupe, mas com um marronzinho mais escuro. Ou, se você tiver um marrom só claro opaco, você passa muito mais vezes ele aqui no meio do que na ponta. E você vai trazendo ele pra dentro também. E sempre em direção cima, gente, porque você quer deixar arqueada a sua sobrancelha. E vai preenchendo todo esse canto interno. E repare que eu não tô indo muito pra borda de cima nem pra de baixo, porque essa parte, essa borda, eu vou passar com a sombra clara, pra ficar bem natural e não ficar, de repente, uma marca marrom escura e minha pele, tá bom? E aí, aqui eu tenho uma falha, gente. Era pra
esse pelo aqui, tem um pelo aqui que ele deveria continuar. Não continuou, a gente continua, então. E aí eu trago o resto da sombra, no caso escura, tá vendo pra cá. E aí eu vou pegar um pouquinho mais de sombra escura e vou descendo tudo isso. Pode ir penteando com o restinho que for sobrando. E aí eu venho com a sombra areia, então, e preencho este fim. Por que eu tô preenchendo o formato natural da minha sobrancelha? Porque eu já medi tudo como deveria ser e tirei o excesso de um pelo ou outro que ficou fora desse eixo. E se você quer ir pra cima desse eixo, pra fora desse eixo, você vai preenchendo com a sombra, que nem com essa falha que eu tenho aqui e aqui no meio. E aí você vai penteando pra ficar tudo bonitinho no lugar. E as bordas agora eu vou esfumar com o tom de marrom areia, mais clarinho. Aqui pra ficar bem natural, eu gosto de passar de leve um cotonete. E ó, agora você vai ter que acertar com o outro lado, entendeu? Sempre você vai ter feito um antes. Então você vai acertando quantidade de sombra igual pra ficar do outro lado. E pra tentar deixar o mais parecido possível também. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu pego essa pontinha e sempre dou uma batidinha com o dedo. Porque eu gosto de deixar natural, gente. Eu não sei vocês, eu gosto de coisas naturais que a gente corrige pra parecer que nascemos assim, divas. Mas nem sempre, né? Mas é isso que eu gosto, tá? Então aí eu vou corrigindo o que eu for achando necessário. Como vocês podem ver, gente, é até, assim, uma dica boba, parece, porque é muito simples, ó. Muito rápido eu preenchi a sobrancelha, né? Mas vocês viram como tá diferente do que tava antes? Vocês conseguem lembrar? Tá uma aberração. E agora, bom, praticamente é isso. Agora, por exemplo, você quer dar um acabamento melhor? Você iluminando aqui abaixo da sobrancelha, tá vendo que o meu tá iluminado? Esse iluminador ajuda a arquear mais a sobrancelha. Se você quer dar um acabamento melhor em volta, você pode passar sim um pouquinho de corretivo. Então eu pego um corretivo comum que eu tiver. Com o dedo mesmo, gente, não precisa ser pincel, não precisa ser nada assim pra dificultar a nossa vida, sabe? Tudo é pra facilitar. Então, ó, com um pouquinho aqui em volta de corretivo. Lembrando que aí você sobe esse corretivo aqui pra cima, assim, pra não ficar uma marca de corretivo aqui em cima da sobrancelha, mas sim como se você estivesse iluminando essa parte da testa, tá vendo, ó? Bom, meninas, então é isso pro nosso vídeo de hoje. Um vídeo rápido, prático e fácil, né? Com diquinhas de sobrancelhas fáceis. Eu gosto de sobrancelha assim, gente, confesso. Eu acho super natural. E outra coisa, é prática, poucos produtos. Eu tenho pouco tempo, às vezes, pra me maquiar. Então eu gosto de coisas práticas e que use poucas coisas, porque eu consigo levar pra viajar, consigo levar pra ficar na necessaire do dia a dia. E eu acho que é isso que é importante pra todo mundo também, né? Então, uma sombrinha marrom que você tiver, um pincel chanfrado, resolveu o seu problema. Se você perguntar assim pra mim, Cá, vai durar a noite toda? Vai, gente. Eu uso assim em todas as festas, só esses produtos e dura. Mas assim, claro que no fim de tudo isso eu passo sempre um spray, que é um fixador, spray. Mas você encontra sprays fixadores em qualquer perfumaria, farmácia, baratinhos, que você vai ajudar, na verdade, a tudo fixar, né? Então isso que é legal. Então, no fim das contas, aqui é uma região pouco oleosa, você usou um produto em pó que não derrete, então é muito difícil de sair, entendeu? Então, claro, se vocês quiserem um vídeo mais extenso, com mais produtos para sobrancelha, aquelas pastas que você passa antes de colocar uma sombra, um rímel incolor que ajuda a segurar mais, não tem problema, me peçam que aqui abaixo nos comentários, tá bom? Que eu faça um vídeo mais extenso para vocês, mas hoje eu quis trazer uma correção de sobrancelhas natural, usando pouca coisa, que qualquer uma consegue fazer em casa, tá bom? Com pouco tempo, pouco produto, que acho que é assim que é legal, qualquer uma faz com o que tiver em casa, né? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei pra mim, isso ajuda a divulgar meu trabalho e eu fico sabendo se vocês gostaram também. E se inscrevam no canal, o botãozinho vermelho tá aqui abaixo, tá? Assim vocês sempre recebem uma notificação quando um vídeo novo sair, tá bom? Então, até o próximo vídeo!